Ah, aí, passando isso, eu trabalhei com vocês, a última parte foi sobre o suicídio. E provavelmente eu devo voltar a ele de novo, se Deus nos permitir, ainda hoje, mas eu acho difícil. Trabalhei com o suicídio e agora a gente vai trabalhar com uma segunda parte do não matarás ou não assassinarás, que é, lembrando sempre que não assassinar é a ideia exata, clara, de infligir sobre alguém inocente uma morte, um assassinato, tirar a vida de um inocente. E agora a gente vai trabalhar com o aborto. Dentro da nossa sociedade, isso é algo que está acontecendo. Para que a gente possa entender a prática do aborto. Não vou fazer uma exposição de maneira biológica, essa não é a minha intenção. Mas eu queria que você olhasse alguma coisa a respeito da história da igreja, a respeito, frente a essa situação. O Didaquê, para quem não sabe, Didaquê é um manual da igreja primitiva. O que significa dizer um manual da igreja primitiva? Significa dizer que assim como a gente tem os catecismos, a gente tem o catecismo de Westminster, seja ele o breve, seja ele o maior, seja a confissão de fé de Westminster. A igreja primitiva, ela tinha também que a gente pode dizer, um compêndio, um manual pelo qual alguém que entrasse na igreja primitiva tivesse a orientação clara de como deveria se proceder a partir de então, quando ela se firmasse na fé. Ou seja, é como se fosse exatamente um catecismo para eles, mas era um catecismo pequeno, era um catecismo breve, que orientaria essa pessoa a respeito daquilo que Deus deseja para a vida dela e como ele deveria se portar para seguir a Cristo. Então, o Didaquê, ele é um manual para nós, num sentido claro, extremamente histórico a respeito de como era a vida da igreja nos seus primeiros séculos. A gente tem a história da igreja muito resumida dentro das Sagradas Escrituras, do Novo Testamento. Ela aparece em Atos dos Apóstolos, mas ela aparece em Atos dos Apóstolos falando pontualmente algumas coisas, tipo, é tão resumido que ela vai dizer assim mesmo: todos de comum acordo viviam juntos, tinham tudo em comum. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão, na comunhão. Era basicamente isso. Tinham tudo em comum e não havia ninguém entre eles com necessidade. A igreja é apontada também no Atos dos Apóstolos, mostrando exatamente como é que ela desenvolvia isso. Ninguém sabe. Ninguém sabe, entre aspas, porque se a gente olhasse só as Escrituras Sagradas, não dá para a gente saber o que realmente está acontecendo. Como era o culto da igreja primitiva? Diz aí. Irmão João? É João? Jorge. Irmão Jorge, o senhor sabe me dizer como era o culto da igreja primitiva? Tá bom. Não, mas é assim, se a gente pudesse olhar, não dá para a gente saber. Quantos hinos eram cantados na igreja primitiva? Não tem um manual, não tem uma liturgia nas Escrituras Sagradas, falo do Novo Testamento, a respeito do culto da igreja. Como é que esse culto procedia? Não se tem. Quero deixar bem claro, não é porque a Bíblia não menciona que não havia. Deu para entender? Não é porque a Bíblia não está mencionando que uma coisa que não havia. Eu estou dizendo que se a gente olhar só para as Escrituras Sagradas nesse ponto, não tem como a gente identificar. A gente vai dando um chute. Acho que tinha três orações, depois tem a oração para o dízimos e ofertas. E quem te falou que tinha dízimos e ofertas naquela hora? Não dá para a gente fazer. Então o que a gente faz? A gente tem que olhar a história da igreja, ou seja, outros materiais que não estão nas Escrituras, para saber como era a comunidade que vivia. E entre esses manuais, Didaquê se torna para a gente extremamente relevante, para a gente saber como era a vida da igreja nos seus primeiros séculos, nos seus primeiros dias, melhor dizendo assim. Porque o Didaquê, ele aparece basicamente já no final do primeiro século, quando o apóstolo João está morto. Ele vai aparecer provavelmente por esse período entre o final do primeiro século e início do segundo século. Ele está entrando, ou seja, não havia nem 100 anos que Jesus já havia
subida aos céus, e o Didaquê aparece. E o Didaquê aparece mostrando exatamente como era a liturgia da igreja, como a igreja vivia, como a igreja disciplinava, em que tipo de coisas a igreja estava falando. E o Didaquê, ele diz uma coisa, vai no... 83. Esse. O Didaquê diz assim: não assassine uma criança por meio do aborto, nem mate um recém-nascido. Duas práticas comuns no mundo antigo. O que o Didaquê ele começa a falar? Ele começa a mostrar que a intenção da igreja, logo nos seus primeiros dias, ela era muito ferrenha com a vida na sociedade, do comportamento que essa sociedade do mundo tinha em relação às crianças. O povo grego, que era considerado um povo extremamente sábio, extremamente intelectual, extremamente estudado, e que ele proliferou a cultura helênica sobre toda a civilização, o império caiu, o império grego, o império romano se levantou e subjugou o império grego, a Grécia se tornou o que a gente é hoje, só a Grécia, só aquele pedacinho de povo, mas antes era um mundo, um vasto território que cobria do norte da África até a Índia. Era esse o império grego, ele cobria uma faixa enorme, mas ele caiu. Quando ele caiu, o império romano se levantou e subjugou esse império. Tornou a Grécia somente esse país que a gente tem hoje. Mas uma coisa que os romanos não fizeram, sabe o que eles não conseguiram? Destruir a cultura helênica, ou seja, o pensamento grego. O pensamento grego não teve como, de maneira que, por onde eles andavam, a palavra que era falada era o idioma grego, e não era o latim. Então, quando Cristo ele é crucificado, o que Pilatos escreve na sua tábua lá, na crucificação? Ele é o quê? Jesus, o rei dos... em 3 línguas: latim, hebraico e grego. Latim, a língua do oficial romano, do Império Romano. O grego é a língua comum de todas as terras que o Império Romano não destruiu. E o hebraico, porque era a língua daquela nação, daquele povo. As 3 línguas estão lá muito fortes, o que mostra exatamente que a cultura helênica estava permeando toda a cultura e a civilização romana. Já haviam mais de 2 séculos que o Império Grego já havia caído e a língua continuava firme. Os homens sumiram, o poder caiu, mas a linguagem permanecia sobre o povo. De maneira que a gente tem o quê? A igreja... Quando os apóstolos eles escrevem as escrituras, eles escrevem que língua? O hebraico? O latim? Não, o grego. Porque o grego se tornou a língua universal daquela época, como hoje poderíamos dizer que seria mais ou menos o inglês. Mais ou menos. Então, o que a gente tem com isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque essa cultura helênica, ela tinha um ponto interessante. E qual era o ponto interessante? Ela acreditava que o cidadão ele tinha que ser perfeito em todas as suas faculdades e corpo. Se algum indivíduo nascesse com algum tipo de síndrome, ele era jogado dos precipícios. Bastava que nascesse. Ele olhava para aquele indivíduo, tipo assim, se olhasse para a Mariana, joga. Se olhasse com um que nasceu com uma perna defeituosa, pega e joga. Era essa forma de seleção que eles faziam em termos da vida humana. A vida humana só era vida verdadeira se ela pudesse representar e fosse útil para a sociedade e não desse nenhum tipo de problema para essa sociedade. Ela teria que acrescentar e não diminuir na sociedade. Ela teria que acrescentar e não retirar algo da sociedade. Se eu tenho que me demandar, ou seja, sair da minha tarefa que eu costumo fazer para suprir a necessidade de alguém, ela é um empecilho para a minha vida. Mata essa criança. E a cultura da helênica, ela favorecia esse pensamento, então todo mundo jogou. O Império Grego caiu, mas essa cultura permaneceu.
De maneira que não é só uma cultura helênica, é a ideia clara nossa de a gente não ser capaz de ser altruísta suficiente para ajudar uma pessoa que está com necessidade. É o fato básico e claro, justificado por alguma pseudo-moralidade ou pseudo-utilidade, que a gente diz exatamente isso. Só vai ser um fardo. Vai ser melhor para ela. É melhor que ela morra do que ela viver assim, tão ruim, tão rejeitada, tão isso. É melhor que morra. Mas essa cultura é uma cultura única sobre o humano, sobre toda a humanidade. O único que começou a pensar de maneira diferente são os judeus. E ele pensa de maneira diferente porque Deus deu uma palavra para ele, dizendo que o homem é criado à sua imagem, conforme a sua semelhança. E se ele é a imagem e semelhança de Deus, há uma dignidade inerente na vida humana, não importa que tipo de vida humana Deus colocou sobre essa terra. E aqui começa a grande exposição, porque os judeus, com a sua palavra, ou melhor dizendo, com a palavra de Deus, ele não foi capaz de soltar essa palavra para longe. Ele reduziu a palavra e as escrituras dentro do seu próprio terreno. Mas quando Deus levantou a igreja passou a ir para fora. Ela não tinha mais um território, ela não tinha a cidade de Israel, ela tinha um mundo para alcançar. E para alcançar esse mundo, ela tinha que alcançar por meio do Evangelho. E alcançar por meio do Evangelho, ele teria que trazer todos os princípios de Deus para a vida deste mundo. Quando a igreja entra na cidade de Roma e entra todas as cidades helênicas, ela começou a debater, disse, não se pode fazer isso. Não se pode matar o inocente, não se pode matar um bebê no ventre, não se pode, ainda que esse menino tenha nascido de maneira errada, tipo assim, entre aspas, defeituoso, com um problema, cego, surdo, mudo, não importa qual for a deficiência, ele merece a vida. Ele é uma imagem e semelhança de Deus, ele é digno de ter sua própria vida, e nós devemos manter essa criança. A igreja batia na frente dentro de uma cultura que era extremamente terrível e perversa, porque é muito mais fácil, se o TIDES não tiver melhor, eu eliminar ele. Pensa numa pessoa que é vulnerável, é uma criança, principalmente no ventre da mãe, e se ela já sai, ela ainda continua vulnerável, porque ela não é capaz de se defender. A gente se torna como uma criança à medida que a gente vai envelhecendo. Não é verdade, irmão Jair? Quanto mais a gente depende das pessoas agora, à medida que a gente vai envelhecendo. Bom, quando a gente ainda tem capacidade de andar de carro, mas nem sempre o irmão Jair tem capacidade de pegar o seu carro e vir para a igreja. Pode ser na hora que ele estiver querendo ir, deu um problema para ele, então ele vai precisar de alguém para dirigir para ele, para levar ele para algum lugar. Como uma criança, não tem mais condições. A cabeça pode pensar as coisas, mas o corpo já não funciona da mesma maneira como era antes. De maneira que se ele se torna um problema, é a mesma coisa que uma criança com defeito, deficiente. O que é mais fácil? Eliminar a vida do seu Jair, como é fácil eliminar a criança que está com alguma deficiência. Por quê? Porque eu não quero estabelecer um nível de trabalho e responsabilidade para com aquela vida. Quando a igreja começou a bater nisso, a igreja era pequena. A sociedade toda tinha formado esse pensamento de que a vida tinha que ser útil. Se não é útil, se ela coloca em trabalho, vamos eliminar isso. Mas a partir do momento que a igreja começa a se levantar e ela começa a se multiplicar no meio da sociedade, esses princípios começam a permear toda a sociedade, de maneira que agora a sociedade ela pensa diferente. Ela passou do 4º século, se tornou exatamente uma igreja em que as pessoas olhavam para a criança e diziam, vamos cuidar dela. Vamos respeitar essa vida. Ela veio assim e assim ela vai ser. Tem um outro texto, de Mário Quintana, que é um poeta brasileiro. Ele diz assim, que é a próxima slide, ele diz, o aborto não é simplesmente um assassinato. Estamos falando de Mário Quintana, amados, não estamos falando de
um cristão, ou nem sei quem ele é, Mário Quintana, se realmente ele é um cristão, mas ele é um católico. O aborto não é simplesmente um assassinato, é um roubo. Não pode haver roubo maior, porque a um malogrado nascitouro, rouba-se-lhe este mundo, o céu, as estrelas, o universo, tudo. O aborto é o roubo do infinito. Eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado nisso. Nas Escrituras Sagradas, Tiago diz exatamente isso. Se alguém quebra um sequer dos mandamentos, ele quebra o quê? Todos os mandamentos. Quando uma pessoa assassina alguém, ela não está quebrando somente o 6º mandamento, ela está quebrando todos os 10 mandamentos. E todos os 10 mandamentos, eles se cumprem nisso. E o aborto é um deles. Como um dos 6º mandamentos, não assassinarás, ele é como se fosse um roubo. Não roubarás. Está roubando essa criança, como o Mário Quintana diz, toda a criação de Deus que ela era capaz de satisfazer ou vivenciar. Mas foi retirado isso da vida dela ao retirar sua vida. E isso é extremamente perigoso para nós. Calvino diz assim, comentando a respeito de Êxodo, capítulo 21, versos 22 a 25, escreve: o feto, embora no ventre da mãe, estamos falando do século 16, 17, século 16, 17. O feto, embora no ventre da mãe, já é um ser humano, e torna-se quase um crime monstruoso tirar vida dele, que ainda não começou a desfrutar. Se parece ser mais tenebroso matar um homem em sua própria casa do que no campo, porque a casa desse homem é seu lugar de refúgio mais seguro. É certamente mais cruel destruir um feto no útero antes de vir à luz. Eu achei tremenda essa comparação que ele fala. Porque uma coisa é quando alguém é morto na rua, que já é terrível. Alguém tirou a vida de uma pessoa, um assassino, um ladrão, seja lá o que for, ele foi e matou a vida de alguém. Estou passeando, pá, tira a minha vida. Mas eu sei que quando eu saio à rua, eu estou sujeito a muitos riscos. Não é verdade? Graças a Deus por aqui não ser tão assim. Mas quando a gente está dentro de uma cidade grande, e agora falo pelo interior também, quando a gente entra na nossa casa, diz, poxa, agora é o meu refúgio, vou desarmar, estou tudo tranquilo. Aí vem um homem mau e entra na minha casa só para fazer o mal e depois me mata. A gente fica de, poxa, não tem nem chance, porque eu estou desarmado, eu estou protegido, eu estou na minha casa, eu estou tranquilo, eu estou descansado. Eu imagino que o mal está fora das minhas portas, está longe da minha casa. Mas ele entrou e fez o mal dentro da minha casa. Calvino ele vai dizer exatamente isso. Se é tão terrível isso, qual é a casa de um bebezinho, de um feto? Não é exatamente dentro do ventre da mãe? E a gente entrar e matar, seja ele por uma injeção, seja por ele um comprimido ou por qualquer outro tipo de coisa, é extremamente grave e desumano. Isso é contrassenso. E agora a gente vai entrar dentro de algumas coisas que não estão dentro do slide e que eu queria realmente compartilhar com vocês a respeito da graça de Deus e de quão terrível é a gente perceber que a nossa sociedade ela está caminhando por um caminho que é extremamente perigoso. Porque o fato de se haver uma legislação em que deve ser abortado uma criança, a gente pensa assim mesmo, maravilha, né? É você. Esqueci o nome de novo. É você. E o derrance? Há possibilidade de tu ser abortado? Há possibilidade de você ser abortado?
Hoje, já. Hein? Só se tu for assassinado. Mas assassinado, tá certo que é um aborto, mas não é um aborto. Certo? Pode ser abortado ele? Não. Muito bem. E você? Não. Então, se passa uma lei para abortar, eu estou correndo risco? Tem certeza? O senhor está correndo risco? Irmão Jorge. E aí, irmã Aurora? Lecide, tu está correndo risco? E o Tid? Está correndo risco de um amigo meu ou um querido teu ser abortado. Mas então, quem corre o risco de fato é a quem? É um bebê. Será que é mesmo? A mãe. Tá. Mas ainda assim, a mãe pode tomar a decisão, né? Como muitas tomam, né? Não, o corpo é meu e eu faço o que eu quero, né? Essa é a lei? Eu vou tirar. E o bebê não fala nada porque o corpo é dele. Ele disse, o corpo é meu, não é teu não. O corpo teu, tu faz o que tu quiser, tira a tua mama. Mas não tira eu não, porque não é teu o corpo. Se fosse teu, estaria certo, mas não é teu. E a prova que não é teu, que tem uma... Como é que chamam? Que coloca no bebê? Como é? Que envolve o bebê? A placenta impede de qualquer coisa, porque o bebê é um corpo estranho na mãe. Se não tiver a placenta, a mãe mata o bebê. Os próprios anticorpos da mãe matam a criança, mas a placenta protege a criança, mostrando que a criança não é do corpo da mãe, não pertence à mãe, não é da mãe, o corpo é dela, veio de Deus. São totalmente duas pessoas distintas. E só vão ser separados exatamente na hora do parto. Fora isso, não tem. Então não é seu. Agora, uma pergunta que é importante para a gente saber é: quais são as implicações que tem quando a gente parte para um processo exatamente disso? Vamos legalizar o aborto. Quando a gente parte para o processo de vamos legalizar o aborto, essa cultura que entrou sobre aborto, ela começou, presta bem atenção, no século passado. Até então, todas as sociedades ocidentais, em que a igreja chegou, nunca pensaram em abortar, desde o dia em que eles entenderam que a vida humana não tinha valor. E tendo valor na sua concepção, é vida, é Deus. Não importa se é apenas uma única célula que está iniciando o processo de multiplicação. A vida está lá. Toda a vida está lá, e a potencial vida dessa pessoa está lá como ser humano. E lá está a sua alma, e lá está o seu corpo. Deus fez assim, e assim está. Como é que eu tenho certeza a respeito disso? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 1. Verso de número 4, diz assim, Jeremias capítulo 1, verso 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. O que Deus está dizendo? Ô Jeremias, a palavra de Deus para Jeremias foi: Jeremias, homem feito. Jeremias, antes que eu te formasse, ou seja, antes que tu entrasse nesse mundo, tu fosse concebido ali na tua mãe, eu já te conheci. E antes que tu saísse da madre, ou seja, tu já estava formado, já estava em formação. Antes que você saísse, ou seja, no primeiro dia em que entrou a vida ali, onde tu nasceste nesse mundo, no ventre da tua mãe, antes que tu saísse, te constituí como profeta. Te dei por profeta. Eu não vejo um jumento profeta. Eu não vejo uma árvore profeta. Eu não vejo um passarinho profeta. Só pode ser profeta quem é uma pessoa.
E se Deus está dizendo que Jeremias, no ventre, é um profeta, então ele é uma pessoa, criada à sua imagem e semelhança. E ele disse antes que saísse, é do início do primeiro dia em que ele foi concebido, até o último dia da gestação. Não importa se foi 7 meses, 6 meses, 5 meses, 8 meses, mas quando ele saiu, ele está dizendo assim, no ventre, tu és vida, tu és um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Dito isso, a gente entra num ponto que para a gente deve ser claro a respeito de Deus. Quando Deus disse, você sabia que nas Escrituras Sagradas não tem um mandamento dizendo, não abortarás? Não tem um mandamento sequer dizendo, é proibido o homem tirar a criança do ventre. Não tem. Mas não é porque não tem, que deve ser feito. E como é que eu sei que não é? Por 2 razões simples. A primeira é que bastava um mandamento genérico, não matarás, que era suficiente para nós. E por que era suficiente? Porque na história de Israel, uma pessoa que tivesse filhos era considerada exatamente bendita pelo Senhor, porque era uma herança de Deus aos pais. E a segunda coisa é que quando Israel não tivesse filho, estava entendendo que era uma mulher maldita. A família era maldita porque não era capaz de proliferar ou deixar perpetuar o nome do seu marido sobre a face da terra. De maneira que a ideia de ter filhos ou retirar o filho do ventre era absurda para Israel. De maneira que não precisava de um mandamento para dizer não abortarás. Bastava um mandamento extremamente genérico, não matarás, era suficiente para Israel. Assim como foi suficiente para a igreja perpetuar a ideia de que toda a vida merece a dignidade e a proteção dos agentes nessa terra, sejam seus pais, sejam seus tutores, seja o próprio Estado. E aqui, a gente vai começar a perguntar o seguinte, tudo bem, vamos fazer uma lei. Vamos decretar uma lei que é possível o aborto. Em 1940, no Código, na Constituição brasileira, foi decidido que era possível abortar uma criança. Em alguns casos, quando há risco da mãe, a gravidez põe em risco a vida da mãe, então não era crime a mãe tirar a criança. A lei não está dizendo para a gente tirar a criança. Ela não está justificando e incentivando você tirar o seu bebê. Ela está dizendo apenas e tão somente, você não será criminalizada se você entrar nessa de retirar o seu filho para proteger a sua própria vida. Entende a diferença? Vocês estão entendendo a diferença? A lei não... Ela está dizendo assim mesmo, olha, a gente não vai te punir se você fizer isso. A gente não está te incentivando, mas a gente pode te deixar na liberdade de que a gente não vai te punir. Te punir significa dizer o quê? Que entre linhas, você vai estar fazendo uma coisa errada. Mesmo você fazendo para poupar a sua vida, é uma coisa errada, mas ainda assim nós estamos te dizendo, nós não vamos trazer um crime sobre a tua pessoa. Por tu fazeres isso. Preferir a tua vida em detrimento do teu filho. O segundo caso era quando uma mulher era estuprada. E ela fosse estuprada, então houvesse uma gravidez, o juiz dava a autorização para ela tomar a decisão de retirar aquela criança. Mais uma vez, ele não iria punir se a mulher fizesse isso, ou seja, provocasse um aborto por causa desse estupro. Não puniria, não levaria ela a crime, mas não está dizendo de se você está certa a fazer isso. Ela só está dizendo, nós não vamos te punir se tu fizeres isso. Mais recentemente, lá por volta do ano 70 em diante, houve um terceiro caso a respeito, ou melhor dizendo, mais agora, 80, 90, se não me engano, surgiu um terceiro caso, e o caso foi crianças anacéfalas, ou seja, crianças que não têm o cérebro, não teve a formação do cérebro, também dava-se permissão para que a mãe pudesse abortá-lo. Essas foram as 3 leis que os homens fizeram.
Quando a gente olha isso, a gente percebe que claramente a lei para se abortar cai incisivamente sobre a vida de um feto, correto? Parece lógico isso. Mas há algumas implicações graves a respeito disso. Antes, porque a mãe estava colocando em risco, a criança colocava em risco a vida da mãe. Nesse caso, a gente pode ponderar e dizer assim mesmo: é vida por vida, né? Se você levar essa gestação até o final, saiba que tu pode morrer. A criança também, mas ela ainda pode sobreviver. No decorrer dessa tua gestação, pode provocar a tua morte. Então a mãe, ela tem que tomar uma decisão, não é entre morte e vida, é entre vida e vida. Correto ou não? É até justificável até certo ponto, porque a gente pensa, poxa, há uma possibilidade clara de eu morrer e acabar com a minha vida, mas pode ser que Deus me leve até o final e todos os dois, mas pode ser que não leve. E a gente está levando em risco. Mas a gente não está considerando entre vida e morte, estamos considerando entre duas vidas. De quem será a vida? De quem tem chance de morrer? A mãe ou o filho? Qual das duas vidas a gente vai querer? Do estupro já é diferente. O tirar a vida da criança não incorre na morte da mãe, não salvamento da mãe. Não é verdade? Tá certo, foi uma coisa terrível. Mas uma vez que ela é estuprada, gravidez não é doença. É ou não é? Gravidez não é doença. Então aqui você começa a colocar um ponto entre vida e morte. Você só está considerando exatamente o papel dessa criança dentro do teu ventre. Ela merece viver ou ela merece morrer? Pode falar. Esse é um dos pontos a respeito disso, mas aqui eu só quero colocar o seguinte, que quando a gente tem um caso como esse, entre a vida e a mãe, entre a criança e a mãe, sobre risco de vida, a gente está decidindo entre vidas e vidas. Saiu desse caso, a gente está decidindo entre vida e morte. A pergunta é, Norbe, tu tem poder, está sob a tua responsabilidade de decidir quem é que vive e quem morre? E na tua, Wilderranch? Será que nós estamos tão capazes de, tão fortes, tão firmes mesmo, capazes de dizer, a Tiara morre, a Tiara vive? E depois que eu tomar essa decisão, eu vou viver e jogar minha bola? E vou entrar num restaurante e comer minha comida maravilhosa? Ou eu vou abrir minha televisão e assistir um jogo como se aquilo que eu fiz foi apenas lavar uma louça e coloquei o prato no escorredor e eu posso seguir minha vida, como quem lembra da última vez de como você lavou a sua louça? Faz alguma importância para você o lavar a louça? Mas quando você tira a vida de uma pessoa, ainda que por legítima defesa, você consegue viver muito bem? Eu não sei quanto vocês, eu nunca passei por isso. Mas vendo um teólogo, ele fala até sobre a legítima defesa. E ele vai caminhar sobre isso, coisa que eu nunca parei para pensar, e é muito sério, e eu não vou entrar agora nesse detalhe, mas o ponto é, quem tira a vida de uma pessoa, ainda que por legítima defesa, será que vive muito bem? Saber que você tirou a vida de uma pessoa mesmo por um motivo justo. Isso é terrível, amado. A morte, o sangue sobre alguém, sobre as nossas vidas, é terrível, porque é um poder que Deus nunca deu na gente. Poder de você tirar a vida ou deixar viver. Foi isso que Pilatos disse para Jesus. Tu não sabes que a tua vida está nas minhas mãos. Eu tenho o poder de te salvar, te libertar e te fazer perecer. Jesus vira para ele, tu não terias poder nenhum se do alto não te fosse dado. Mas do alto foi dado a ele. O Estado foi dado a esse poder. Deus deu o poder ao Estado de tirar a vida
ou conservar a vida. Por isso que o Estado é impessoal. O Estado é impessoal, ele não tem consciência, amados. Quando ele executa uma pessoa, o Estado não tem consciência. Tem consciência o Estado? Não tem. O Estado é formado por nós. Ele estabelece as leis são feitas como se fosse preto no branco, vamos colocar assim dizer. Colocou, é preto, morreu. Colocou branco, pereceu. Não importa qual que seja. O Estado faz, executa e acabou, e vai embora. Nós não somos o Estado, nós somos uma pessoa. E como nós somos uma pessoa, nós refletimos a respeito de nossas decisões. Fazemos reflexões profundas a respeito de coisas terríveis sobre nós. Talvez coisas simples como lavar uma louça não seja importante. Talvez para uma dona de casa, não, você não pode lavar desse jeito, está só gordura. Ela fica irritada, mas rapidamente se passa. Não é verdade? Rapidamente passa. Por quê? Porque no outro dia vai estar lavando, ou talvez no mesmo dia vai ter que lavar de novo. Ela talvez tenha irritado para que as coisas sejam melhores, organizadas, e coma melhor, e viva melhor, mas é irrelevante isso, uma louça. Mas tirar a vida de uma pessoa, seja que motivo for, é um peso sobremodo sobre-humano. E aqui, agora a gente entra num detalhe. Se a gente coloca na mão do Estado a capacidade de tirar vida ou morte, e ele é impessoal, a vida agora não é mais reportada em termos teológico-filosóficos. Não é Deus que decide pela sua palavra, dizendo o que é importante e o que não é importante, o que é vida e o que não é vida, mas agora é o Estado, a lei civil determina isso. E se a lei civil determina isso, o Estado, pelas suas próprias leis, uma vez que ele coloca, é dado a ele o poder, ele vai usar. Uma coisa que a gente tem que aprender com o Estado é que se você dá o poder ao Estado, o Estado vai usar. Quando o poder é dado a mim e a você, nem sempre a gente usa esse poder. Mas o Estado vai usar. E quando o Estado ele tem um poder para fazer o que ele determina, e agora as regras da vida não é determinada pelas Escrituras, mas pelo Estado civil, a pergunta é, o que é vida? Quem determina o que é vida? Na Inglaterra, país reformado, foi permitido um aborto até os 7 meses de vida. Não importa se é estupro, se é esse. A mulher levantou naquele dia, com 7 meses de vida, no 7º mês. Ah não, estou saturado já dessa gravidez. Não quero mais essa criança. Ela pode ir no hospital e... O Estado deu essa liberdade para ela. Ela foi. Nos Estados Unidos, uma lei, ela liberou algo que foi terrível, porque ele disse, não importa qual foi a idade desse bebê, pode ser abortado a qualquer momento. Por quê? Porque ele declarou que a vida não era um ser humano enquanto ele estivesse no ventre da mãe. Presta só atenção no que ele está dizendo. O Estado está dizendo que o ser humano só é ser humano a partir do momento que ele vem ao mundo. Ele está à luz do mundo. O Estado determinou que a vida humana é só quando nasce. Olha as implicações disso. O Estado começou a decidir o que é vida e o que não é. Será que estamos ilesos exatamente da lei do aborto? Porque ele pode olhar para o Tides, ele pode olhar para a irmã Aurora, ele pode olhar para o irmão Jorge. Eles não merecem mais a vida. Minha avó contribuiu 30 anos para o INSS. Ela está beirando 100 anos. Aos 60 anos, se eu não me engano, ela se aposentou. Salário mínimo de meio que agricultor, alguma coisa assim, misturou todas as duas coisas, assim, foi aposentada. Ficou feliz da vida, mas salário mínimo, né? Tinha que trabalhar, continuar. E foi trabalhando, até mais que ela podia. Depois não trabalhou mais porque não dava mais. Ela está batendo 100 anos agora.
100 anos. 40 anos. Ela contribuiu ao INSS por 30 anos. Era menos para uma mulher naquele tempo. O INSS já pagou ela uma vida inteira em mais de 10 anos. O que o Estado olha para uma mulher como essa? Hein? Puxa, que prejuízo é esse? Ela pagou por 30 anos uma parte. Eu estou pagando um integral do salário dela, todinho, por 30 anos, e mais 10 anos. Não é nenhuma parte, porque o INSS a gente paga 12%. Na pior das hipóteses, vamos supor, 15% do nosso salário bruto está indo para o INSS para puxar a nossa aposentadoria. O INSS pensa, um homem ele vai viver mais ou menos uns 10 anos, é suficiente. Todo aquele montante que ele arrecadou, dê para ele. Ela viveu 40 anos a mais, está vivendo. Eu disse, que é isso? Não pode estar certo, não. Isso não é vida. Além do que, o SUS que sustenta ela, porque ela tem vários problemas de saúde, está dando para entender o que eu estou querendo dizer? A lei do aborto está dizendo claramente isso. O Estado está sendo dado na mão dele para dizer o que é vida e o que não é. E quando ele decide o que é vida e o que não é, eu posso olhar para o ventre de uma criança e dizer assim mesmo, essa criança vai nascer com essa síndrome, porque cada vez mais a medicina está cada vez mais avançando para olhar uma coisa só, vamos eliminar a morte do mundo. E para eu eliminar a morte do mundo, eu tenho que ter pessoas exatamente perfeitas. E se eu olhar na genética dessa pessoa que ela tem alguma coisa ruim, mata. Na Índia, há uma coisa interessante. E é uma questão cultural. Os indianos, eles detestam que uma mulher nasça. É meio ilógico, né? Mas é isso mesmo. Porque o indiano detesta que uma mulher nasça. Porque ele sabe que é o pai que vai ter que pagar o dote para essa criança casar. E quando sair essa menina, ela vai para a casa dos seus sogros, não para a casa dele. E vai servir como se fosse tipo de uma escrava para os seus pais. Ou melhor dizendo, os pais do noivo. Então, a medicina avançou. Quando a medicina avançou, ela começou a fazer o quê? O ultrassom. Quando o ultrassom veio, começou a se determinar o sexo da criança, não foi? Quando determinou o sexo da criança, os indianos olhavam, o que vai nascer aí? É homem ou mulher? Para a gente é uma surpresa, né? Faz chá, isso, aquilo, outro. Os indianos, vai ser uma mulher. Saía do hospital, já matava. Porque eles não queriam uma mulher. Quando eu estava na Índia, eu andei num lugar, depois que a gente casou, a gente foi para Varanasi, que é uma região extremamente religiosa. No maior festival religioso indiano está em Varanasi. A gente foi e participou de alguns desses festivais, observando eles. Muito bonito, muito lindo. Assim, visualmente falando, é muito belo. Cheio de luz, cheio de fantasia. A gente subiu a escadaria, onde eles faziam os sacrifícios deles, essas coisas tudinho. E de repente a gente encontra uma mulher. A mulher estava vendendo, sei lá, algumas coisas, eu não lembro muito bem, não lembro agora realmente. Ela estava vendendo alguma coisa, tipo um ambulante que vende, e ela de repente ela senta aqui e a gente começa a conversar com ela. Essa mulher estava queimada do rosto dela todinho aqui, por todo o corpo. Aí a gente perguntou, o que foi que aconteceu contigo? Ela disse, e ela falando assim mesmo, disse, foi meu marido. A gente já sabia que a violência doméstica na Índia é extremamente grave. E a gente perguntou, por que fizeram isso? Por que queimou o rosto teu? Não, porque a gente casou, né? E aí eu engravidei. E quando eu engravidei, eu tive uma menina. E ele não gostou. Por quê? Porque a cultura indiana não aceita meninas. Aí então depois eu engravidei de novo. E eu tive uma segunda menina. E ele ficou cada vez pior. Na terceira vez, eu engravidei novamente. E ele achou que haveria de nascer um menino. Nasceu uma terceira menina. Ele me pegou e me lançou em água quente. Fiquei isso. Eu saí da minha casa só com o rosto, com o corpo quase que pegando fogo. Foi isso que o resultado. E eu estou vivendo com a minha filha.
Esse é o espírito. Quando o governo indiano percebeu que era a morte ou o aborto estava lá em cima, sabe o que eles fizeram? Eles proibiram que todo médico que fizesse a ultrassom jamais dissesse qual era o sexo da criança. É proibido na Índia dizer o sexo da criança. Você vai para o ultrassom e ele nunca vai te dizer. Eles nem olham para isso. Exatamente para evitar que uma criança seja morta, assassinada. Você entende quais são as implicações a respeito disso? Quando o Estado entra nós damos ao Estado o direito de matar uma criança, ele está dizendo ao mesmo tempo que eu estou dando o meu direito de dizer o que é a vida e o que é a morte. Como o Estado disse, não é vida aquele que está no ventre. Se não é vida, é o Estado que está dizendo. A lei passou, agora é o Estado que decide quem é que deve viver e quem deve morrer. Quais são as deficiências? Acho que foi uns 5 anos atrás, eu acho que foi isso. Houve um grande surto de dengue no Brasil. Logo depois do surto de dengue veio o surto de Zika, que atingiu grande parte do Nordeste do Brasil. E quando esse surto atingiu, era uma doença que ainda não se conhecia de fato, pelo menos no Brasil. E essa doença, quando atingia a vida das pessoas, os adultos quase não tinham muito problema. Tinha alguns problemas graves, mas dava para passar. Mas quando atingia uma mulher grávida, o vírus atacava o feto, atacava a criança, atravessava a placenta, que é uma barreira extremamente protetiva para a criança, ele conseguia atravessar e atingir a cabeça da criança. Quando atingia a cabeça da criança, essa criança se tornava o que a gente chama de uma síndrome de microcefalia. Ou seja, a capacidade da criança, o crânio dela e o cérebro dela não é capaz de desenvolver, aumentar normalmente como qualquer outra criança. Se torna um crânio pequeno e um cérebro pequeno. Quando o cérebro é pequeno e o crânio é pequeno, muitas capacidades cognitivas são detonadas na vida da criança, são perdidas na vida da criança e pode levar realmente à morte essa criança. Mas muitas sobrevivem, e sobrevivem com um crânio bem pequeno, com vários tipos de sequelas. O Brasil autorizou que uma criança que foi detectada com microcefalia, a mãe tinha possibilidade de abortá-la. Algumas abortaram, outras não. Mas o fato é o Estado novamente decidindo o que pode e o que não pode. E quando uma doença que surgir em nós, que somos adultos, não, essa doença está na Luzia, essa doença não deve permanecer sobre nós, matemos ela. Entende por quê? Porque as implicações de um aborto podem repercutir na nossa vida como adulto, porque não somente isso, ela traz a nossa liberdade, ela é retirada de nós. Nós não somos livres, porque a ideia do aborto é a liberdade que uma pessoa tem de fazer as suas próprias escolhas, de decidir o que é e o que não é. Mas, na verdade, quando a gente dá isso ao Estado, ele está tirando a nossa liberdade, para que no futuro, como Hitler fez, vamos separar uma geração perfeita. Ele olhava para as pessoas e disse, essa geração não é perfeita, mata ele. Não merece que nasçam filhos desse homem e dessa mulher, mata esses dois. Porque nascerem filhos desse homem e dessa mulher que tem essas síndromes, vai nascer um filho o quê? É provável que nasça um filho defeituoso. Um filho com deficiência. Porque um filho só nasce da gente, é ou não é? Se eu tenho um gene ruim, e vamos supor, a Nob tem um outro gene ruim, a gente se casa e vai gerar um filho, a probabilidade desse filho nascer com graves doenças é grande. E quem que vai custear isso? O Estado? Negativo, mata Norma e mata Abraão. Os genes deles são imperfeitos. Entende o princípio que está chegando sobre nós? Por enquanto eles olham na criança, no ventre. E à medida que o ventre está cada vez mais, as pessoas estão desenvolvendo capacidade de entender o gene do ser humano. Eu estou descobrindo aqui no protótipo, na parte lá, inicial. Quando eu descobrir isso, eu posso buscar agora. Vocês vão se casar? Para ver um exame. Não, você faz isso no casamento? Vamos fazer um exame de sangue? Para ver como é que está a nossa saúde, para que a gente se junte. É ou não é?
né? Não, eu estou falando assim, a gente faz o exame de sangue para ver se realmente essa pessoa está pelo menos saudável, né? Não está com AIDS, não está com nada dessas coisas, né? Achando que é alguma coisa boa, não, está tudo errado. Não, a gente faz isso, mas mesmo para proteção, mesmo para saber, talvez, tá. Quando eu tiver todo mapeado realmente as coisas que eu preciso, e eu perceber que duas pessoas estão se casando, e eu posso fazer um check-up, escanear essa vida dessa pessoa. Olha, quando vocês tiverem uma relação, gerar um bebê, esse bebê vai produzir isso, isso e aquilo outro. Vocês não podem casar. E se casarem, não pode ter filho. E como vocês não sabem muito bem, é mais fácil eu te matar. Eliminar o mal na raiz. De maneira que eu possa encontrar homens e mulheres perfeitos e só viverem perfeitos sobre essa terra. Basta só escanear a tiara. Tiara 100%, deixa ela. 70%. Elimina. Arranje um jeito de eliminar. É disso que eu estou falando, amados. Quando Deus protegeu a nossa vida, Ele protegeu o cerne tudinho da nossa vida. Se você não protege o início, o fim você não vai protegê-lo. É por isso que agora homens com mais idade, e que o mundo não imaginou que o homem viveria tanto assim, mas a ideia dele era viver muito, só que ele não sabe que viver muito causa canseira e fadiga, como diz a Escritura. Ele acha que viver muito vai ser viver com os seus 25 e 30 anos de idade. Estou com 100 anos e estou com o meu corpinho de 30 anos. É mesmo, é? Ele quer prolongar a vida sendo jovem, só que ele não consegue. Então ele tem que lidar com a velhice. E lidar com a velhice é como lidar com crianças. Você não pode deixar a criança sozinha, assim também não pode deixar um adulto idoso sozinho. Você vai demandar o quê? Cuidado. E para você demandar esse cuidado, o Estado não quer. E nós mesmos não queremos esse tipo de cuidado. Portanto, amados, pensemos muito bem a respeito dessas ideias de aborto, porque elas têm implicações seríssimas para nós. Porque se o Estado começa a decidir o que é a vida, pode chegar um dia em que ele olhe para mim e disse: Abraão, tu não merece vida. Pode chegar um dia para você e dizer: você não merece a vida. Dentro dos nossos requisitos aqui, acabou a tua vida aqui. Que Deus nos livre disso. E que Deus nos coloque numa posição realmente séria, de testemunhar não por causa a favor do inocente, mas a favor da vida, da concepção. Porque existem duas coisas que são basilares para nós como cristãos. O primeiro, a dignidade da pessoa humana e a santidade da vida. Dignidade da pessoa humana porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. A santidade da vida humana, ou seja, a separação da vida humana, é porque somente Deus é capaz de tirar a vida ou dar a vida. E no estudo que eu fiz, ele diz uma coisa interessante, que é aqui que eu termino. Deus nesse mundo, desde que o homem entrou no pecado e a maldição se instalou sobre toda a face da terra, Deus poderia dar ao homem só homens perfeitos. Perfeitos em que sentido? Fisicamente falando. Capaz de andar, ver, enxergar, ouvir. Falar, capacidade de entender, capacidade de se expressar, criatividade. Ele poderia fazer. E deixar que os resultados próprios da nossa própria vida, acidente, morte, acontecesse de mutilasse as pessoas, perdesse um braço, pela vida assim. Mas ele não fez isso. Ele faz com que as pessoas nasçam, na maioria das vezes, perfeitamente sadias. Mas ele não só deixou perfeitamente sadias, ele deixou uma Mariana. Ele permitiu, a Bíblia diz claramente, quem fez o cego? Quem fez aquele que vê? Quem fez o surdo? Quem fez o mudo? Quem fez? Não foi eu, o Senhor. Foi o Senhor que fez. E se o Senhor fez o que fez, Ele tem propósito nisso, e o propósito dele sempre é bom, agradável e perfeito.
De maneira que agora quando Deus entrega para a gente, é isso que é a santidade. Deus deu uma vida assim para que nós pudéssemos cuidar como Ele cuida de nós. Porque quantos de nós somos cegos também? Quantos de nós somos surdos? Quantos de nós? E Deus ainda assim tem nos protegido e nos amado. Que Deus em Cristo nos abençoe. Oremos ao Senhor.